Você é o bonzão do bairro, aí, o bom da galera, e o obsessor, ele tá te ferrando, ele tá te colocando em situação ruim, você não é o ruim, você não tá atraindo ele, você não tá jogando sinuca com ele no bar lá, se divertindo com ele e ele fazendo as peripécias lá com você, né? Foi bem legal você ter falado isso. Porque muita gente não é obsessor. Nossa, eu tô com um obsessor, como a pessoa sabe, né? Às vezes é ela mesma que tá fazendo tudo errado e acha que é obsessor. Né? Ou assim, aquela pessoa, às vezes, tudo bem, tem isso, tá? Eu sei que tem, às vezes trabalhos que têm grande responsabilidade também sofrem uma pressão maior, Sim. Mas às vezes a pessoa fala, não, tô sendo atacado, porque meu trabalho é espiritual, tal. Beleza, mas às vezes é você que está se atacando, às vezes você que está desestimulando. Né? Autossabotagem é um fractal, tá? Então tem muito autossabotagem. A gente quer fazer uma coisa, mas não dá, e aí a gente coloca a culpa no outro, no obsessor, no chefe, em tudo, e é a gente. É verdade. Agora vamos lá, tem o Sonho de Bebê, Arte Reborn. Ela diz o seguinte: esse tema aqui é legal. Boa noite. Você acredita que o autismo pode ser consequência de vidas passadas? A gente tem visto um grande número de crianças, né, nascendo. Muito. Em todas as épocas teve, mas nunca com tantos diagnósticos, né? Sim. Olha, sinceramente, eu nunca peguei um caso assim de autismo, tá? Pra gente entender a vida passada. Eu, particularmente, eu acho que, igual o Fael falou, tem muito autista hoje, muito mais do que, né, a gente via antigamente. Deve ter alguma coisa que não tem a ver com a vida passada, né? De repente, ele nem com algum diferencial que a gente ainda não entendeu, né? Pode ter um ou outro caso de vidas passadas. Então, aquela coisa, a gente tem que entender, tem que fazer esse tratamento, essa terapia, para entender se aquele caso é de vidas passadas ou não. Pode ser, pode não ser. A gente tem que, primeiro, entender o caso para fazer a terapia, para entender se realmente é algo que ele trouxe da outra vida. Então, não dá para dizer, né, afirmar, falar, não, é de vida passada. Não, eu não posso afirmar isso, não. E às vezes também, ó, eu vejo pelo fato de alguns casos de autismo, tem algumas variações, tem a questão da maestria em algumas questões que faz, né? Um alto rendimento. Então, às vezes, pode ser que isso também seja parte da missão de uma pessoa para contribuir em determinada área, porque vai ter um resultado maior ali. Lógico, tem casos que a pessoa fica muito reclusa, né? Muito mais difícil, mas tem casos que tem um proveito muito grande nas capacidades. Talvez o espírito tenha falado que queria uma responsabilidade maior, e a única forma de ter um resultado muito maior foi limitando outras áreas para que a pessoa concentrasse só naquilo. Assim que uma eu coisa penso que também. me passa. Eu penso assim também. Então, na verdade, é aquilo que eu falei, gente, não é tudo vidas passadas, né? Então, as vidas passadas mexem com muitos aspectos da nossa vida, do nosso ambiente, dos animais, mexe, né? Mesmo porque eu falei até para o que eu ia falar de ambiente e tal. E então a gente tem que estudar caso a caso. Depende muito do caso. A gente tem que entender, às vezes, é coisa que dessa vida mesmo, né? Para a gente aprender algumas coisas. Então não dá para afirmar, né, se tudo é de vida passada ou não. Aí depende do caso mesmo. Aí, antes de eu fazer mais uma pergunta aqui da Kelly, que é interessante, tem o fato de alguns exemplos da pessoa estava vivendo aqui no Brasil e estava tudo certo. E aí ela recebeu uma proposta de emprego, foi lá de repente para o Japão, para a Europa, chegou lá, desandou tudo e começou a ter problemas sérios comportamentais e tudo mais. Teria a possibilidade de, então, essa pessoa ter saído daqui e ir lá no ambiente de um outro país, por conta de vidas anteriores, claro, Sim. aquela atmosfera falou, olha quem está aqui. Uhum. Com certeza. E o que aconteceu? Aqui, ele estava num ambiente diferente, né? Quando ele chegou lá naquele ambiente, e com certeza ele deve ter vivido lá, né, em vidas passadas, se ele teve algum problema lá, subiu alguns gatilhos mentais, né? Vieram os fractais daquela época que ele morou lá e que está ocasionando
alguma coisa errada na vida dele, né? Então, aquela coisa, eu acredito muito nisso, mas para ter certeza absoluta, a gente tem que estudar e fazer a terapia. Mas eu acredito muito, muito, porque a gente resgata em locais que a gente vai, a gente resgata algumas coisas assim, né? E nós moramos em vários lugares, né? Porque várias reencarnações, milhares. Não, e aí isso daí tem muitos casos, né? Às vezes você. É porque às vezes eu penso o seguinte também, às vezes tem espíritos que você prejudicou, às vezes, sabe, que não se libertaram da situação, ainda estão presos lá no local. Não tem o conhecimento suficiente para se conectar com outros espaços, estão presos na atmosfera ali, sim, porque estão com os processos, né? Aí chega lá o bonitão e todo mundo encontra ele lá. Ou a pessoa mesmo vai até um lugar histórico ali de vida passada dela, uma coisa que marcou ela, ela começa também a captar isso. Então, exato. Pode ser. Mas aí como é que faz? Já chegou um caso desse para você? Por exemplo, uma pessoa falou, pô, surtei, eu não devia ter saído daqui. Não, de mudança, assim, ainda não chegou, não. Mas eu creio que pode ser ou de vidas passadas ou o obsessor achou. Tá me ouvindo? Aí tem que estar fazendo um trabalho bem forte. Sabe quem fala muito isso, que a gente dava risada, era o Wagner Borges, né, nos cursos dele. Ele falava assim, ele ficava brincando com a gente, vou falar pro seu obsessor lá, que ele não te achou ainda, que você tá aqui no Brasil. Ele fala muito isso, porque realmente é pelo local, não é? Eles não saem daquela atmosfera. Então, se você vai até eles vão te achar, né, pela sua frequência energética. Então, eu acredito muito nessas duas vertentes. Ou foi onde você é o local, ou foi realmente algo da vida passada que você viveu naquele momento e teve um trauma lá, e aí sobem todos os gatilhos mentais, e a gente começa a ficar doido, né? Porque você fala, pô, eu vim aqui para ser feliz, tá dando tudo errado, o que tá acontecendo? Não, e às vezes a gente reencarna no Brasil, por exemplo, para justamente tem um motivo, né? Vamos dizer assim, lógico, todo mundo quer viajar, conhecer o mundo, né? Mas aí o Wagner você falou do Wagner, ele até deu um conselho uma vez para uma pessoa que falou, olha, ele foi pedir um conselho, passei por uma entrevista, tal, tem uma oportunidade em outro país, ele falou, melhor você não ir. Falou, por quê? Porque se você for para lá, eu já tô vendo que pode ser ruim para você aí por questões anteriores. Então, às vezes, é aquela coisa, né? Que bom que aquela pessoa ouviu aquilo, tal, e talvez não passasse por uma situação mais árdua, né? Sim. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.